Olá, primeiro período. Eu sou o professor Juliano Agapito e é muito bom estar aqui novamente com vocês, dando continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de História da Educação 1. Nós vamos primeiro fazer um retrospecto do que nós já estudamos até o momento. Vocês lembram que nas nossas aulas presenciais eu tentava sempre fazer isso, então nós vamos dar continuidade a essa mesma proposta nesse momento em que estamos tendo as nossas aulas utilizando as nossas tecnologias. Em breve, esperamos estar juntos para que possamos dar continuidade às aulas presenciais. Então, até o momento, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a importância da história da educação. Essa foi a nossa primeira aula, em que nós trabalhamos esse texto do Antônio Nova, que tinha como título Para que a História da Educação? A partir desse texto, vocês receberam uma tarefa, que foram as duas questões para vocês responderem com base no texto e com base no que vocês entenderam dele. E vocês foram entregando essas tarefas, me enviaram, a maioria já fez durante as aulas presenciais, outras pessoas que entraram um pouco depois na turma já me enviaram por e-mail, e assim que todas elas estiverem avaliadas, eu darei uma devolutiva a vocês, seja virtualmente ou presencialmente. Continuando esse retrospecto do que nós estudamos, nós falamos da educação dos povos primitivos, que foi o capítulo 1 do nosso livro de estudos. Então, nós falamos desse capítulo que tem como título A Educação Antes da Escola, que trouxe para nós a ideia de uma educação em que todos aprendem com todos e que uma geração precisava passar para as próximas gerações todo o conhecimento de uma forma oral, de uma forma prática, porque aqui ainda não havia o desenvolvimento de uma escrita ou de uma escrita significativa que pudesse deixar registros para as próximas gerações. Depois nós estudamos o capítulo 2, que falava da educação oriental. Nesse capítulo 2, o nosso foco foi o surgimento, então, da escrita, porque é a escrita que faz com que a civilização humana, as sociedades humanas, passassem do período de pré-história para o período da história antiga. A escrita foi um marco muito importante, uma divisão muito importante na história. Na sequência, nós passamos a estudar a educação na Grécia Antiga, que é o capítulo 3 do nosso livro de estudos. Vocês receberam como tarefa assistir a um vídeo que fala da civilização da Grécia Antiga, e eu já enviei para vocês o link, acredito que todos e todas já tenham assistido. E depois nós vimos em slides a síntese que eu fiz para que nós pudéssemos discutir essa educação e pedagogia na Grécia Antiga. Nós conversamos ainda na nossa última aula presencial sobre a Grécia Antiga. Depois, já em função das medidas de afastamento social, eu enviei para vocês as questões do texto sobre a Grécia para vocês responderem. E antes desse vídeo que vocês estão vendo agora, eu já disponibilizei o vídeo com a conclusão da explicação da Grécia Antiga. E a partir de hoje, a partir deste vídeo, nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos falando da educação romana. A educação romana está no capítulo 4 do nosso livro de estudos, que já foi disponibilizado para vocês, tanto no e-mail da turma, quanto no mentor da faculdade. Agora vamos ao nosso conteúdo propriamente dito, o conteúdo que trata da educação e da pedagogia no Império Romano. O povo romano tinha uma mentalidade muito prática e julgavam as coisas pelo critério de utilidade ou de praticidade. Eles se preocupavam com aquilo que era útil para a sociedade, útil para o cidadão, útil para a vida prática do povo romano e do Império Romano. O povo grego já julgava e media todas as coisas pelo padrão da racionalidade, da harmonia ou da proporção, que era bem diferente do modo como os romanos enxergavam o mundo, enxergavam a sociedade. Os gregos usavam muito mais fortemente a racionalidade e a lógica, e os romanos pensavam de uma forma mais prática, mais concreta.
A partir disso, os romanos sempre consideravam os gregos um povo visionário, mas ineficiente, no sentido de que eles defendiam que os gregos filosofavam, contemplavam, mas não davam praticidade a todo aquele conhecimento. E, ao mesmo tempo, os gregos consideravam os romanos como bárbaros, sórdidos, aqui termos do nosso livro, né? Com força de caráter e bastante valor militar. Porém, na concepção dos gregos, os romanos eram incapazes de apreciar os aspectos superiores da vida, aspectos mais subjetivos e mais aprofundados do conhecimento e da vida humana. Podemos pensar, então, em relação ao ideal de educação romano. Esse ideal ele decorre da concepção de direitos e deveres. E a tais direitos correspondiam os deveres. Com relação aos direitos que o povo romano defendia, está o direito dos pais sobre os filhos, o direito do marido sobre a esposa, o direito dos senhores sobre os escravos, o direito dos homens livres, a questão das leis, e o direito à propriedade. Então, nós vemos aqui que são vários direitos que até hoje ainda são discutidos, debatidos em nossa sociedade atual, porém com uma outra configuração. Por exemplo, o direito dos pais sobre os filhos, que obviamente há tanto tempo assim atrás não era entendido como o direito que se tem hoje, principalmente falando do direito da criança, o direito do adolescente. Ao mesmo tempo, quando a gente fala do direito do marido sobre a esposa, que para nós hoje é algo inconcebível, né? Uma pessoa, por conta do seu gênero, se entender como ter direito sobre a outra pessoa. A questão do direito dos senhores sobre os escravos, que também é um direito à propriedade, essa questão escravista tem uma relação direta com a ideia de propriedade, porque umas pessoas se sentem donas de outras pessoas. E aí a ideia de direitos dos homens livres, que é toda a questão de legislação, toda a questão legal, que até hoje é muito fortemente discutida. Para cumprir os seus deveres, todos esses deveres, o cidadão romano precisava desenvolver muitas aptidões e muitas virtudes, para que ele conseguisse dar conta de cumprir todos esses deveres. E essas aptidões e essas virtudes acabavam ficando como o papel da educação nesse período. Elas deveriam ser desenvolvidas, essas aptidões e essas virtudes, pela educação. Como, por exemplo, a ideia de piedade e obediência como virtude, como aptidão. Depois também nós temos a varonilidade ou firmeza, que é a ideia de caráter. A bravura ou a coragem. A virtude da prudência, a virtude da honestidade e a virtude da seriedade. Então, para o indivíduo, todas essas virtudes estavam reunidas no ideal do dever, para o Estado e no ideal para o Estado no ideal de justiça. Então, para o sujeito, para o indivíduo, para o cidadão romano, essas virtudes estavam na ideia de dever e para o Estado elas estavam na ideia de justiça. O nosso livro de estudos traz a família como centro da educação romana. Já que essa educação era muito voltada para a formação do caráter, para a formação moral do sujeito, obviamente a família passava a assumir aqui um papel de centralidade, que é também um fator que é muito discutido no âmbito educacional hoje, para nós que estamos aqui no Brasil em 2020. A mulher, embora não participasse da vida pública, ela tinha uma grande autoridade familiar. Mas cabe aqui destacar que, embora as sociedades romanas, a situação da mulher tenha sido mais elevada do que em outros impérios da antiguidade, ainda assim era um espaço valorizado no âmbito familiar e não na vida pública. No que se refere à educação, essa educação mais familiar, antiga, romana, os ancestrais da família eram os primeiros exemplos a ser seguidos
pelos educandos, pelas crianças e pelos jovens. E depois viriam os exemplos da comunidade, os grandes heróis romanos. A educação romana tinha também muito forte a ideia de imitação como método de educação. Claro que não era exatamente dos mesmos moldes como nós vimos a educação lá, a imitação lá nos povos primitivos, mas também a imitação tinha aí uma característica muito importante na educação romana. O alvo da educação ali era a formação dos heróis romanos, era a meta, ou seja, imitá-los, que era diferente do que acontecia lá na Grécia, porque o foco do pensamento educacional grego, da paideia, era formar sujeitos, cidadãos tão elevados que se assemelhariam aos deuses. E aqui, no caso dos romanos, não. O alvo eram os heróis romanos, que eram homens reais, pessoas concretas, que andavam nas ruas de Roma e se reuniam nos fóruns. Então aqui a gente percebe bem claramente o quanto essa educação romana ela tinha uma proposta bem mais prática do que nós estudamos na educação da civilização grega. Ainda em relação a essa imitação como método, os romanos rejeitavam como sinais de afeminação a ginástica, a dança, a música, a literatura e outros meios educativos que foram muito fortemente utilizados pelos gregos. Daí vem a ideia de que o povo romano não tinha o mesmo refinamento artístico, cultural, intelectual do que teve no seu auge a civilização grega. O método romano era um método característico de uma educação prática, que se aprendia fazendo a coisa que tinha de fazer. É a ideia de aprender na prática. E isso, num primeiro momento, parece muito positivo, muito legal. A gente acaba pensando, esse é o ideal, que a gente aprenda fazendo. Porém, também traz aqui um alerta, porque você aprender simplesmente imitando e fazendo aquilo que o outro já faz, não se caracteriza como uma educação crítica e principalmente uma educação reflexiva. Hoje o que nós almejamos é uma educação que sim seja voltada para a prática, mas não que para uma simples imitação ou repetição do que já se faz, mas sim uma observação e uma análise prévias a fim de que cada educando atue na sociedade aprendendo com os que o antecederam, porém refletindo e atuando da melhor maneira possível em relação àquilo que ele viu, não simplesmente imitando. Quando o texto traz a ideia da educação romana primitiva, que é essa educação que ocorreu de 750 a 250 a.C., o lar era praticamente a única escola que existia lá no Império Romano. O menino, e aqui já entra novamente uma questão de gênero que é bem clara para nós, ele cedo se tornava companheiro do seu pai, acompanhando e aprendendo na vida social do povo romano. Havia aqui, como nós já destacamos, uma importância muito grande para a educação moral, para a questão de caráter, para a questão da ética. E também, ainda aqui nessa educação romana primitiva, antes do povo romano se organizar como um grande império, já surgiram as primeiras escolas elementares. Quando a gente fala de escola elementar, a gente está pensando em escola básica, para ensinar leitura, escrita e cálculo. Essas escolas elementares, elas eram conhecidas como ludi. E aqui, essa é a origem da palavra jogo, divertimento, brinquedo, que é a ideia de ludicidade que nós temos até hoje. E o mestre aqui era o ludimagister. Era a ideia de um professor entendido por essa terminologia de ludimagister. De 250 a 50 a.C., começa a haver aquela influência bem grande da civilização grega nos povos romanos. E a Grécia ela acabou por ser derrotada e virou uma província romana. Ela foi derrotada por Roma e virou uma província em 146 a.C. E o contato com outros povos que eram conquistados pelos romanos, porque além de derrotar a Grécia, os romanos foram derrotando outros povos no mundo. E porque eles tinham essa característica de um povo conquistador.
de territórios. Então, esse contato que os romanos tinham com os outros povos, principalmente com os povos gregos, mudou a sua educação, aquela educação ali primitiva que nós vimos, dada a complexidade social em que o Império Romano se encontrou. Eram muitas culturas juntas no mesmo império. A partir disso, portanto, aquela velha escola ali, Ludi Magister, que nós vimos, ela já não satisfazia mais as novas exigências dessa nova sociedade do Império Romano muito complexa. Então passam a surgir outras instituições para dar conta de toda essa demanda. E aí o período imperial romano, ele surge, o período imperial é de 27 a.C. a 200 a.C. Esse Império Romano teve muita prosperidade material, foi um império muito rico, com muito luxo, e, a partir disso, com uma grande divisão de classes. Aqui, obviamente, nós precisamos abrir mais um parênteses, que as sociedades, não todas, mas quase todas, quanto mais elas prosperam, quanto mais elas se desenvolvem, mais aumenta a divisão de classes e mais aumenta a desigualdade social. Então, nesse período imperial, a cultura grega continuou se impondo à antiga cultura romana nos diversos aspectos da vida do império. E podemos destacar aqui a retórica. A retórica era cada vez mais valorizada. E quando a gente fala em retórica, a gente pode pensar na ideia de oratória, na ideia de fala, do discurso, do convencimento, da explanação das ideias. As escolas de retórica eram frequentadas por todos aqueles que pretendiam se dedicar a uma carreira pública. E a oratória era o meio através do qual se poderia tornar o saber útil aos semelhantes. Então aqui a gente fala de um orador, de uma oratória com fundamento, de uma oratória com conhecimento. Porque, inclusive nesse período imperial romano, se entendia que o orador era ainda maior do que o filósofo, porque o orador, na concepção deles, incluía o filósofo. Aqui é mais uma crítica romana aos gregos, porque eles sempre fizeram essa crítica de que o filósofo contemplava e se aprofundava muito intelectualmente, porém aquilo não tinha utilidade para as outras pessoas. Então os romanos acabaram desenvolvendo fortemente a ideia da oratória, da retórica, porque eles entendiam que o conhecimento tinha que chegar aos outros, tinha que chegar às outras pessoas. Obviamente, essa ideia da oratória com conhecimento, com conteúdo, ela foi se perdendo no decorrer da história do Império Romano. Hoje, por exemplo, nós temos a ideia de oratória muito como simplesmente uma arte de saber falar bem, se comunicar e se expressar, mas que não leva muitas vezes em consideração qual é o conteúdo dessa oratória. E acho que isso fica bem claro para todos nós. Hoje a gente sabe que tem pessoas que falam muito bem, que têm um poder de convencimento muito grande, mas que falam coisas que não são significativas, muitas vezes são bobagens ou até mentiras, e convencem muitas pessoas dessas bobagens e dessas mentiras. Então isso foge do que os romanos entendiam como a concepção de oratória. Ainda nesse início do período imperial, já o sistema de ensino romano compreendia 3 graus, que eram ainda as escolas de Ludi Magister, que era esse ensino elementar. Depois, a escola do gramático, que foi aí era um segundo nível, um nível secundário, em que se aprendia e ensinava e aprendia o grego e o latim. E uma educação terciária, que era essa escola do retórico, a escola de direito, a escola de filosofia, que acabaram por se converter nas universidades. Porém, quando se aproxima a queda e o fim do próprio Império Romano, começa a acontecer também um declínio da educação romana. Esse declínio se deu basicamente porque a educação se limitava apenas à classe mais elevada, e assim ela não conseguiu se sustentar. Nós vimos que com o desenvolvimento, o aumento do Império Romano, o aumento da riqueza, também aconteceu o aumento da desigualdade social. E esse sistema educacional que foi se aperfeiçoando e que foi ficando melhor, ele passou a ser ofertado, ele só chegava às classes mais elevadas dessa sociedade, que também traz aqui uma discussão atual para nós, qual que é a escola das elites, qual que é a escola popular.
e que nós já comentamos alguma coisa nas nossas aulas presenciais. Então, isso também levou o Império Romano a ter aí um declínio da sua educação. Ela não se configurava mais como uma educação prática para a vida social, porque uma educação prática para a vida social tem que ser para todas as pessoas. A partir do momento que uma educação não é para todas as pessoas, ela não é mais considerada prática para a vida social, porque a vida social é a vida de todas as pessoas, e não só das pessoas que estão em classes mais elevadas socialmente. Assim, essa educação, com esse declínio da educação romana, a educação que à época era ministrada pela primitiva igreja cristã veio substituir essa educação romana que estava decadente. E aqui o que acontece? Aqui é a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Então, com esse declínio da educação romana, acontece ao mesmo tempo, ao mesmo período, que o próprio Império Romano entra em declínio e quando a gente tem aqui teoricamente, o início da Idade Média e o final do Império Romano, o momento em que o Império Romano do Ocidente ele é conquistado por outros povos bárbaros e aí esse Império Romano do Ocidente perde a sua importância social, que é ali por volta de 476 já depois de Cristo. Então, é mais ou menos isso que nós temos para destacar com relação à educação romana. É importante que vocês reforcem a leitura do capítulo 4, reforcem a leitura do texto e que me procurem e tirem dúvidas pelo e-mail, porque na sequência nós vamos passar depois para o capítulo 5, a educação medieval, que eu farei contato novamente com vocês. Um abraço a todas, um abraço a todos, espero que vocês estejam bem, cuidem-se, fiquem em casa e vamos estudando dentro da medida do possível e das condições de cada um. Forte abraço!